Bem, pessoal, prosseguindo a nossa bateria de solução de questões do capítulo 9. Faremos hoje a questão de número 22, associação de resistores com curto-circuito. Tá certo? Esse é o segundo vídeo de solução de exercícios. Será um pouquinho grande porque são 4 itens dentro de uma única questão. E ainda haverá um outro vídeo com mais exercícios desse capítulo. O capítulo tem 25 questões e a minha vontade é de resolver todos eles. Tudo bem? Então vamos começar. Certo. A questão de número 22 tem o seguinte comando. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B de cada uma das associações seguintes. Olha só, pessoal, eu tenho uma associação mista, mas em específico entre os terminais do resistor de 10 ohms, acompanhe o mouse aqui, ó, eu tenho um condutor elétrico ligando o terminal superior ao terminal inferior. Bem, aprendemos que o curto-circuito é feito quando ligamos um condutor elétrico dito ideal. O que é um condutor elétrico ideal? É aquele que não tem resistência elétrica. A resistência elétrica desse condutor é desprezível. Por ter uma resistência elétrica desprezível, é como se nós tornássemos as duas extremidades do resistor com o mesmo potencial. Vou tentar melhorar essa frase. A extremidade superior e inferior desse resistor apresentam o mesmo potencial. Por consequência, a corrente elétrica não vai passar por esse resistor, vai passar totalmente pelo fio de resistência desprezível. Então eu posso afirmar para vocês que esse resistor de 10 ohms não está funcionando no circuito. Bom, e como ficaria então a associação? Assim, simplesmente assim. Observem agora que eu tenho uma associação em série entre o resistor de 20 e 30 ohms, e nós vamos calcular essa associação em série e chamaremos ela de resistência equivalente 1. Olhem só, a resistência equivalente em 1 é a resistência de 20 mais a resistência de 30, ou seja, 50 ohms. Posso substituir essa associação em série por um único resistor de 50 ohms. Olha lá como ficou agora, bem aqui, ó. A associação estava aqui. E aqui eu tenho a resistência equivalente 1. Agora eu vou resolver novamente, mas em uma associação em paralelo. Minha resistência equivalente 2. Então vamos lá. Eu vou aplicar aqui o produto pela soma porque eu tenho apenas 2 resistores associados em paralelo. Eu consigo simplificar o cálculo e andar mais rápido. Então vai ficar 50 vezes 50 dividido por 50 mais 50. Por isso eu chamo o produto pela soma. Isso vai me dar 25 ohms. Então eu posso substituir aquela associação entre dois resistores de 50 ohms por um único resistor de 25. Observem ali, ó. Agora eu tenho uma associação em série. Essa será a minha resistência equivalente 3. Então fica a resistência de 8 ohms mais a resistência de 25 mais a resistência de 5. 8 mais 25 mais 5. Eu tenho, então, 38 ohms. Ou seja, todo o circuito que iniciamos lá no início da questão pode ser substituído por um único resistor de 38 ohms. Muito bem. Vamos para a letra B. Eu tenho um condutor elétrico ligando a extremidade do resistor de 20 ohms a esse ponto inferior aqui do circuito elétrico, tá vendo? O que vai acontecer? A corrente elétrica vai se dividir no primeiro nó, vou marcar ele aqui, ó, nesse nó que está aqui. Ela vai se dividir nesta corrente que passa por 20 ohms e nesta outra que desce para 5 ohms. Porém, vejam que a corrente que passou pelo 20 ohms vai encontrar um caminho sem resistência. Então, ela vai descer por este caminho aqui e elas vão se somar no nó inferior, retornando, passando pelo resistor de 5 ohms. Olha só, este ponto que eu estou colocando aqui, ó, e este outro,
eles estarão no mesmo potencial em razão da ligação por um condutor de resistência elétrica desprezível. Por consequência, essas duas resistências não estarão funcionando no circuito. Então, é como se elas estivessem fora do circuito. É um curto-circuito. Agora vejam como fica a associação. Simplesmente isso. Na verdade, em razão desse curto, eu tenho uma resistência de 20 ohms em paralelo com outra resistência de 5 ohms. Vamos resolver essa associação. Vou fazer o produto pela soma. 20 ohms vezes 5 ohms, dividido por 20 mais 5. Eu tenho, então, 4 ohms. Aquela associação equivale a 4 ohms. Olha como é que meu circuito ficou agora. Bonitinho, muito fácil de resolver. Eu tenho agora uma associação em série. Somo as resistências R1, equivalente 1, e a resistência de 5 ohms. 1 mais 5 mais 4. Eu tenho, então, 10 ohms. Significa que toda essa associação poderia ser substituída por um único resistor com resistência de 10 ohms. Claro? Vamos para um caso um pouquinho mais complicado. Tcharam! Olha aí. Vejam que eu tenho um condutor elétrico que não tem nenhuma resistência no caminho dele, um condutor elétrico de resistência desprezível, ligando o ponto A este ponto aqui, onde eu estou colocando o mouse, está vendo? Bem, como a resistência elétrica desse condutor, como eu falei para vocês, é desprezível, eu posso afirmar que o potencial elétrico A está sendo comunicado a esse ponto aqui. Então, aquele ponto também é A. Ora, pessoal, nesse caso, a corrente elétrica ela passaria todinha por onde? Por aqui. Nada passaria por esses dois resistores. Então, esses dois resistores também estariam fora do circuito. Eu tenho aqui um outro caso de curto-circuito. E como ficaria a associação? Olha só isso, gente. Dois resistores associados em paralelo. Vejam só. Bacana? Vamos então ao produto pela soma. Resistência equivalente será R10 vezes R10, dividido por R10 mais R10. Pessoal, eu tenho usado sempre como subscrito para representar o resistor o valor dele, tá? Porque são muitos resistores no circuito. Aí eu acho mais simples dar esse subscrito para diferenciar as incógnitas. Então vamos lá. 10 vezes 10, dividido por 10 mais 10. Isso me dá 5 ohms, ou seja, aquela resistência de 5 ohms substituiria toda a associação. E a letra D? Ora, professor, eu tenho dois curtos. Será? Observem bem. Os dois condutores, como eu falei para vocês, são condutores ideais. Resistência desprezível. Mas lembra que eu falei que por ter resistência desprezível, eles comunicam a este ponto aqui o mesmo potencial de A e a este ponto aqui o mesmo potencial de B. Olha aí, ponto A e ponto B. Então, na verdade, eu comuniquei o nó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos planificar, vamos redesenhar esse circuito. Vamos buscar quais as resistências estão entre os pontos A e os pontos, entre o ponto A e o ponto B. Perdão aí pela gafe. Olha só. Entre A e B, eu tenho, acompanhe o mouse, ó. Entre A e B, eu tenho uma resistência de 36 ohms. Tá certo? Então, tá ela ali. Também tem uma outra resistência de 36 ohms. Tá ela aqui. E a outra resistência de 36 ohms. Pessoal, isso é uma associação puramente em paralelo. Parecia um curto-circuito, mas não era um curto. Bem, então nós podemos resolver aqui aplicando a equação da associação em paralelo. Não vou aplicar o produto pela soma porque eu tenho 3 resistências. Para poder aplicar o produto pela soma aqui, eu teria o trabalho de fazer primeiro 2 resistores, pegar o resultado e fazer com o terceiro. Mas tem uma outra que é mais simples. Eu posso aplicar aqui aquela relaçãozinha para N resistores idênticos associados em paralelo. É o valor do resistor, que é idêntico a todos os outros, dividido pelo número deles. Então, vai ser o valor de 36 dividido por 3, que me dá 12 ohms. Perfeito! Certo, pessoal? Finalizamos a solução da questão do número 22. Retornaremos já com mais questões do capítulo.
certo? Muito obrigado pela presença e até a próxima!